prometeu com os horários. E sem mais delongas, para me apresentar aqui rapidamente, sou Renan Otero, hoje como diretor de operações aqui da Clara Cloud, e hoje eu vou estar com vocês aqui nessa apresentação, para a gente agregar um pouquinho mais de conhecimento técnico aí, falando de multi-cloud, um pouquinho de gerenciamento entre essas nuvens, conhecer um pouquinho dessas nuvens também, algumas diferenças entre elas. Nossa agenda, vou fazer uma introdução rápida aqui, retrospectiva do evento anterior, que a gente falou, por dentro do multi-cloud, então, mostrar para vocês ao vivo aqui a demonstração, um pouquinho de Google, Microsoft e AWS. E um fórum de dúvidas, a gente vai deixar aberto para vocês fazerem perguntas, então podem mandar aqui no chat, a gente vai pegar uns minutos aqui para responder as dúvidas de vocês. Podem mandar aí no chat, se quiser levantar a mão, interagir também, abrir o microfone e a gente bater um papo, fiquem à vontade. E o que a gente viu no nosso evento presencial, né, pessoal? O que significa ser multi-cloud? A importância dessa estratégia, considerações de segurança e alguns casos de sucesso. Então, só uma recapitulação rápida. Fala, Milton, ótimo dia, bem-vindo, obrigado pela participação. O que significa ser multi-cloud, né, pessoal? Só para a gente lembrar o conceito. Então, a gente está usando mais de uma nuvem, seja ela qual for, para rodar nossas cargas de trabalho, sejam elas servidores virtuais, sejam eles containers de código, sejam funções de código, backups de aplicações, bancos de dados. Eu estou usando várias nuvens para armazenar arquivos menos complexos, como, por exemplo, imagens, documentos. Eu estou fazendo uma salvaguarda de um arquivo de backup que eu quero ter uma redundância. Se você estiver usando mais de uma nuvem, você já está sendo ali multi-cloud, você já está usando mais de um ambiente ali para se proteger, garantir que os seus serviços vão continuar rodando ali da melhor maneira. Então, a gente fala um pouquinho das importâncias dessa estratégia multi-cloud, né? Até eu brinquei, eu falo que todo sistema, não importa qual seja, está suscetível a falhas, né? Então, primeiro ponto, a gente já entra aí na salvaguarda, né? Então, a gente analisar e ter ciência se aquele ambiente ou aquele tipo de aplicação que a gente está rodando na nossa empresa, ela precisa ter uma redundância. Então, será que ela precisa ter uma redundância? Será que eu preciso ter mais de um servidor? Se esse meu serviço cai, até a gente estava falando no evento com o pessoal da Pacaembu, né? Se o ERP da Pacaembu cair, quanto que vai ter de prejuízo aí num dia? Milhares de reais. Então, a gente tem que pensar qual é o impacto que essa aplicação vai ter na empresa, na operação, no financeiro, em tudo, para a gente analisar a importância de ter multi-cloud com essa aplicação. E a segurança dos dados também, tá, pessoal? Então, tem tipos de dados hoje no mercado que a gente precisa ter esses dados salvos por 5, 10 anos, 15, enfim, depende da legislação e depende da política da empresa também. Então, a estratégia multi-cloud, ela traz esse benefício da gente conseguir ter várias nuvens salvando e mantendo esses dados um bom tempo aí para a gente com segurança. Então, falamos um pouquinho de segurança no mundo multi-cloud. Eu não vou me estender muito técnico aqui, tá? Só estou trazendo alguns pontos para a gente relembrar. E pontos de segurança que a gente falou, pessoal. Mitigar os riscos de segurança. Então, a gente, por exemplo, tem um usuário administrador aí num servidor local na sua empresa, ou numa aplicação, e esse usuário administrador tem acesso a tudo. Nossa, mas será que esse é o melhor dos mundos? Será que realmente essa pessoa que tem acesso a esse administrador deveria ter acesso a todas aquelas permissões? Realmente é necessário ter acesso àquele para poder fazer o que quiser ali na aplicação, no ambiente? Mas a pessoa só usa a credencial de administrador para ler um relatório, para acessar, para ver uma informação. Opa! Então, a gente está dando muita permissão para aquela pessoa sem necessidade. Então, o nosso grau de risco de segurança está muito alto. Então, normalmente em nuvem, pessoal, no multi-cloud, a gente
define exatamente qual o nível de permissão que a gente vai dar para aquelas pessoas, e a gente faz acessos unitários, né? Então, o Renan tem um acesso, a Vivian tem acesso, o Alan tem um acesso, a gente faz cada pessoa ter um acesso específico com um nível de permissão específico. Também é uma coisa que eu gosto de comentar bastante, que são as autenticações multifatores, né? Então, a pessoa recebeu um SMS no celular para realmente garantir que é ela que está acessando, mesmo que, vamos supor que ela vazou a senha dela, ela foi invadida, perdeu a senha de alguma maneira. Então, a gente tem outras ferramentas para proteger o acesso da informação da empresa ali nos ambientes em nuvem. E caso sucesso, a gente comentou um pouquinho ali do Walmart, da Coca-Cola, da Dor Consultoria, da Reddor, que é um dos nossos clientes aqui, que usa hoje, por exemplo, vou pegar o caso da Reddor aqui, que usa hoje o ambiente do Microsoft Azure para rodar as principais cargas de trabalho da empresa, então, servidores virtuais, com o RP deles, aplicações que eles mesmos desenvolvem, estão dentro principalmente do Azure, mas a gente usou o Google Cloud para fazer uma aplicação que analisa dados em grande quantidade. Então, a gente usou lá o BigQuery dentro do Google para fazer essa análise de dados junto do CRM deles, uma análise de dados de vendas comerciais. Então, a gente vai usando um pedacinho de cada nuvem que for melhor para o cenário do cliente. E aí, pessoal, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos ver um pouco aqui do universo multi-cloud, aqui um pouquinho de cada ambiente. A ideia é não passar mais que 10 minutos dentro de cada player de mercado aqui e deixar também as expectativas alinhadas, pessoal. A gente vai entrar um pouco nos painéis aqui, um pouco mais técnico, porém a gente não vai entrar em todos os detalhes, nem dá, cada player, né, tem mais de 3.000 serviços de nuvem ali dentro, então a ideia hoje é que a gente passe nos principais aqui para vocês conhecerem, e a gente mostre ali, então, vocês já vão perceber algumas diferenças visuais, como que eles funcionam, a gente mostra o painel ali para vocês conhecerem pelo menos visualmente a carinha deles, e no final eu mostro um painel ali de gestão multi-cloud para vocês, tá? Lembrando, dúvidas, abre o microfone aí, põe no chat para a gente conversar, a gente vai pausando aqui e respondendo. Deixa eu trocar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá aparecendo minha tela do Google aí para vocês? Beleza, tá aparecendo. Então, pessoal, vou começar aqui pelo Google Cloud Platform, que é o GCP, que é o ambiente em nuvem do Google, tá, pessoal? Então, esse aqui é já a carinha de boas-vindas dele, vamos dizer assim. Vou contextualizar aqui um pouquinho para vocês conhecerem. Então, tem uma barrinha de busca aqui, vocês podem procurar pelos nomes dos serviços. Então eu quero procurar um SQL aqui, quero procurar um outro banco de dados. É muito legal que essa barra de busca do Google vai te trazer tanto serviços, tanto documentações, e também marketplace. Tá? Então, para explicar, o marketplace, ele é uma área que as nuvens têm parcerias com outras empresas e trazem serviços adicionais para vocês. Então, por exemplo, eu tenho o SQL do Google aqui pronto, então poderia usar um banco de dados do Google já pronto, gerenciado aqui, então pode ser um SQL, um Postgre ou um SQL Server da Microsoft mesmo. Mas eu tenho outros tipos de bancos aqui, já feitos para outros tipos de sistemas. Então, por exemplo, SAP, eu consigo procurar lá no Marketplace já pronto, configurado, Oracle, enfim, outros tipos de bancos aí, que eu poderia ir lá no Marketplace e procurar um parceiro que desenvolveu essa tecnologia de outros bancos dentro do Google. Tá? Então, o Marketplace, ele traz uma série, tem muita coisa lá no Marketplace mesmo, tá? Então, desde banco de dados, máquinas virtuais, aplicações como cPanel, por exemplo, enfim, tem diversas, milhares, na verdade, de aplicações lá, que já estão prontinhas, que é só você clicar e usar dentro do seu ambiente, tá?
Óbvio que cada uma podem ter custos ou não adicionais, e aí depende do parceiro, fabricante. Então, por exemplo, essa daqui, ó, não sei se está muito pequeno para ver, vou dar um zoom aqui. Esse Azure SQL para o Fivetran aqui, ó. Então, é um parceiro, tá vendo? Isso aqui não é direto do Google. Tem uma outra empresa que é o Cognosys. Então, uma outra empresa fazendo um aplicativo aqui dentro do Google. Então, cada empresa ali dentro do Marketplace vai trazendo uma novidade. E aqui dentro do painel, pessoal, mostrar com uma visão geral para vocês, rapidinho, a gente tem nossos projetos. Então, o Google ele é dividido por projetos e a gente chama empresas. Então, dentro da empresa Clara Cloud aqui, quais os projetos que eu tenho? E cada projeto tem um grupo de recursos que eu posso usar, tá? Eu posso ter um projeto que eu uso todos os recursos que eu quiser? Pode, lembrando que aí a gente começa a esbarrar em boas práticas de segurança, né? Então, será que vale a pena você ter um projeto só com todos os recursos lá? Então, máquinas virtuais, bancos de dados, rede, DNS, aplicativos de desenvolvimento. Então, será que não vale quebrar um pouquinho mais? Então, por exemplo, aqui a gente tem um projeto aqui que eu tenho um DNS separado, eu tenho um outro projeto aqui que tem uma aplicação de desenvolvimento separado, uma outra aplicação aqui com RP. Então, segmentar os projetos por aplicação e por tipo de funcionalidades que você vai usar é uma boa prática, até para a gestão ficar mais simplificada e aumentar o seu nível de segurança, tá? Mostrando aqui que a gente tem essa funcionalidade. E aqui, pessoal, no símbolo do hambúrguer, no canto esquerdo, os 3 skins, a gente tem a área de dashboard aqui do Google Cloud, os principais produtos pinados aqui, mas se eu quiser clicar aqui, ó, produtos e soluções, eu tenho todos os produtos aqui. E eu posso começar a navegar aí dentro de todos os produtos aí do Google Cloud. Eu não vou entrar em detalhes de todos aqui, porque tem muita coisa, vai ficar aqui o dia inteiro, mas da parte de esquerda aqui a gente pode ver a parte de computação, de disco, storage e assim vai, tá? Cada um desses tem diversos serviços aqui dentro, tá? Lembrando que a gente aqui é um resumo que o Google traz, porque realmente tem muita coisa. Fora os serviços do Marketplace, ó. Eu falei mais de 3 mil lá, mas tem já mais de 4 mil no Marketplace, que vocês também podem olhar o Marketplace e procurar ali os itens, tá? Então, eu quero falar com vocês aqui os principais do Google que a gente usa no dia a dia. Que é o de computação, que é o Compute Engine, já vou mostrar para vocês. Que são as máquinas virtuais, tá? Tá muito na moda aí o Kubernetes também. Kubernetes são os clusters, né? A gente fazer micro máquinas virtuais escalarem aí, desenvolver nossa aplicação. Lembrando que ela tem que ser projetada para poder rodar dentro do Kubernetes, tá? Tem a parte de VMware aqui dentro, então é compatível com o VMware, para quem já usa. Então, quer trazer uma máquina do VMware do jeito que ela tá para cá, é possível, então você não precisa fazer muitas modificações, pega a sua imagem lá do VMware e traz para cá, roda nativamente. E o Entus, só para falar com vocês, que é uma solução para gerenciar multi-cloud, tá? Ela não é tão intuitiva quanto a solução que eu vou mostrar para vocês, mas ele permite vocês gerenciarem múltiplas nuvens, seja local ou seja na nuvem, porém ele precisa de bastante código, né? Vamos dizer assim, precisa de bastante execução de código, ele não é tão visual, tão intuitivo assim, mas com ele a gente consegue gerenciar bancos de dados fora do Google, na Microsoft, na AWS, assim vai. Então, vou mostrar aqui para vocês o principal, que é o Compute Engine, que a gente usa bastante no dia a dia. Deixa eu abrir aqui pela... E olha que legal o Compute Engine, pessoal, que é a nossa área de máquinas virtuais aqui. Então, eu tenho uma máquina virtual rodando aqui. Então, poderia criar uma nova máquina virtual aqui em cima, ó. Não vou ficar fazendo aqui com vocês, tá? Mas vou mostrar um overview. Então, qual é o nome dessa minha máquina? Regiões que eu quero de processamento dessa minha máquina. Então, para quem não conhece a nuvem do Google aí, nas Américas, na Europa, Ásia, outras regiões, Brasil, enfim. Tem diversas regiões aí no mundo, tá? As zonas dessas regiões também. Então,
a gente chama de região, né? Então, cada região tem pelo menos 3 data centers diferentes, tá? Então, vocês podem escolher aí ou qual data center ou fazer redundância entre eles. E aqui os tipos de máquinas, tá, pessoal? Aí começa a entrar nos bits e bytes aí. Ah, eu quero uma máquina com mais memória, menos processador, eu quero uma máquina com um processador mais moderno para eu fazer cálculos científicos, eu quero uma máquina para poder escalar, então eu quero um processador que já tenha capacidade de escalar trabalhos grandes. Então, por exemplo, vou rodar um SAP, então você precisa de uma máquina tipo T2 para poder escalar. Inclusive com os GPUs, está na moda aí, né? Agora, renderização, inteligência artificial, eu posso ter, inclusive, GPUs aqui da NVIDIA para fazer trabalhos mais agressivos aí de renderização ou uso de inteligência artificial, se você quiser desenvolver na unha, vamos dizer assim, algum item, tá? E aí, enfim, você coloca aqui o seu preset, né, o que você quer e cria a sua máquina, tá? Bem simplesinho, realmente, aqui em segundos você tem a sua máquina criada. E ali, depois você tem os seus servidores rodando, tá, pessoal? Dentro do Google a gente vai ter uma visibilidade de como está esse servidor, quais são as características dele. Eu falo da nuvem que eu comentei no nosso evento, que a nuvem ela já traz algumas vantagens de monitoramento para a gente, né? Então, por exemplo, eu abri os gráficos desse servidor, né? Então, em tempo real, eu consigo acompanhar ele aqui, como ele está a memória, a utilização, como está a saúde do processador, e eu consigo definir alertas para tudo isso também. Falar, olha, essa memória for mais que 80%, vamos colocar em um alerta. Ah, se o processador bateu um pico de 80, vamos colocar um alerta. Então, tudo isso já está integrado aqui dentro, não precisa ficar configurando, tanto isso na Google, na Amazon. É bem mais facilita bastante a nossa operação, tá? Inclusive, para sistemas Windows, a gente tem um screenshot aqui, que é bem legal, que você consegue capturar a tela em tempo real, tá? Aqui, eu quero mostrar para vocês rapidamente os snapshots. Então, a gente tem uma área de backups já integrados aqui dentro do Google, são os snapshots. A gente pode pegar qualquer uma dessas versões aqui, restaurar com um clique. Então, eu quero pegar esse snapshot aqui, quero criar uma instância com ele agora. Quero restaurar esse snapshot agora. Então, só você clicar aqui para criar uma instância, já vai restaurar esse backup aqui da sua máquina. Isso tudo também, pessoal, a gente só seta uma vez e depois ele roda ali para a gente, tá? Então, aqui, ó, snapshot schedule, tá em inglês aqui o meu, tá? Mas o agendamento aqui de snapshot. Põe ali qual é o seu período que você quer de backup. Ele vai rodar diariamente, semanalmente, por hora. Quanto tempo você quer reter os dados e pronto. Deixa rodando ali o seu backup. Tá na mão. Lembrando, pessoal, que importante, ele é um backup do ambiente como um todo, né? Da máquina como um todo. Se você quiser fazer um backup específico do seu banco de dados, se quer fazer um backup específico só de alguma parte da sua aplicação, da máquina virtual, aí a gente precisa usar outras tecnologias para poder fazer isso. Então, quem quer perguntar alguma coisa? Show. E aí, pessoal, bom, eu passei só um overview aqui da parte de máquinas virtuais, mas a gente tem toda a parte aqui de storage também, se a gente precisar. Por exemplo, eu quero guardar um backup de uma aplicação que eu faço local aqui, eu preciso guardar uma cópia, em vez de ficar guardando um USB, um disco, uma fita. Você pode criar aqui um cloud storage, e aí a gente chama de buckets, os baldes de espaços aqui. E aí, deixa eu só fechar aqui. E aí a gente consegue pegar aqui esse balde de espaços aqui e guardar ali os nossos arquivos de backups. Então, pegar ali todos os nossos arquivos, o que a gente precisar, salvar ali, depois baixar essa informação na hora que a gente precisar. Tá? E é muito interessante que a gente tem tipos de classes de armazenamento, tá? Então, tem o classe de armazenamento frios, por exemplo, que eu só quero deixar uma cópia, então esse armazenamento você vai pagar muito pouco pelo giga dele, mas você paga mais pela recuperação desse arquivo. Ou um armazenamento quente, né? Por exemplo, eu tenho uma aplicação, eu estou criando uma aplicação aqui para minha empresa e eu preciso ter o upload e download de imagens ali para o pessoal usar pelo aplicativo, e essas imagens precisam estar disponíveis ali quase que em tempo real. Então,
Você pode usar que nem esse aqui, um tipo de armazenamento padrão ali, para que as pessoas tenham acesso, você pode criar uma aplicação pública também. E o que eu falei para vocês aqui, que a gente já tem todo o monitoramento integrado, e a parte de billing também, tá, pessoal? A parte de billing, ela traz aqui para a gente todo o detalhamento desse ambiente, com todos os custos, e assim vai. Já passei até um pouquinho do tempo aqui, pessoal. Eu vou agora passar para o próximo player que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu estou cronometrando aqui para a gente não passar dos nossos horários. Deixa eu até aproveitar pedindo do Google aqui, só mostrar um exemplo para vocês de billing, para vocês entenderem depois que facilita ali. Só para mostrar para vocês aqui um report. Então, que legal, pessoal. Toda a parte de billing aqui do Google, a gente consegue ver todos os detalhes de cobrança ali, né? O que está acontecendo no seu ambiente. Então, eu quero saber ali no meu ambiente o que estou sendo cobrando ali por cada item dele. Então, Compute Engine, vou simplificar aqui para vocês. Máquina virtual, quanto que está me cobrando ali no mês? E os detalhes desse ambiente de máquina virtual. O que ele está me cobrando ali, né? Ele está me cobrando processador, ele está me cobrando memória, ele está me cobrando disco. Então, a gente consegue ter todo o detalhamento de tudo que está sendo cobrado, tá? E é uma coisa que eu sempre falo que é muito importante quando a gente usa a nuvem, é conhecer o billing do seu ambiente, tá? E quando a gente usa multi-cloud, é conhecer os billings dos seus ambientes ou ter um parceiro que vai te ajudar nisso, tá? Eu falei, legal, você vai para a nuvem, mas é certeza que vai ficar mais barato para você? Tem que fazer um estudo, tem que ser muito bem pensado, tem que ser detalhado. Porque a nuvem, ela traz uma série de itens que podem ser cobrados de você ou não. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um IP, estou sendo cobrado por um IP aqui, ó, está me cobrando quanto por esse IP? Então se eu usar um IP estático, eu vou ser cobrado? Sim. Memória RAM que eu tenho aqui alocada em São Paulo, está me cobrando, processador, disco, memória. Então, tudo tem que ser colocado na balança para ver ali quanto tá sendo cobrado. Em tráfego de internet, olha que interessante. Então, tráfego de internet também é cobrado. Tráfego de internet saída, tá? De entrada, o Google não cobra nada, nem a maioria dos players não cobra. Mas o tráfego de saída eles cobram. Então, será que sua aplicação ela vai ter um tráfego de saída muito alto? Vale a pena ela estar na nuvem? Porque vai cobrar o tráfego de saída por giga. Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que ter uma análise clara de como que está o seu relatório financeiro, né? Como está o desempenho financeiro das suas aplicações ali. De novo, vou copiar e colar minha aplicação do jeito que está para a nuvem, nunca vou otimizar elas. Será que vai valer a pena com o passar do tempo? A gente tem que pensar nisso, tá? Tô colocando umas provocações aqui na mesa para vocês conhecerem um pouquinho. E aqui é só, não vou entrar em detalhes também no relatório financeiro, mas aqui é só uma palhinha para vocês verem que ele é extremamente detalhado, aí a gente consegue ver cada subitem, então quanto que foi cobrado, quantas horas daquele subitem foi cobrado, qual que é o SKU daquele item, assim vai. Então, sem mais delongas, deixa eu passar aqui para vocês o painel da AWS, ou AWS não, desculpa, da Azure, do Microsoft. A AWS fica triste agora. Vamos lá. Aqui dentro do painel deixa eu dar um zoom aqui para vocês, que acho que está pequeno. Tá bom para ver assim? Para ver? Beleza. Dá para ver. Show. Eu tô acompanhando aqui na miniatura aqui da videoconferência, pessoal, mas ainda não consigo saber exatamente, ele fica certinho para vocês. Esse aqui a página inicial aqui do painel do Azure. Então, tem uns conceitos muito parecidos com o do Google Cloud. Então, aqui a gente tem a barra de pesquisas.
pouquinho diferente, ele não traz aqui documentações, então ele traz serviços do marketplace e serviços principais. Então, se eu colocar um SQL aqui, ele vai trazer ali todos os serviços do SQL. Ah, agora está trazendo todas as documentações. Show. E o marketplace junto aqui também, tá? Então, se vocês olharem, tá, parece um copiou o outro aí, tá carinho do outro. E lembrando que, mesma coisa, tá, pessoal? O mesmo conceito que a Google tem lá de marketplace, a Microsoft tem também, então, e a AWS são parceiros, tá, lá no marketplace, que desenvolvem ali aplicações baseadas nas soluções da Microsoft, aqui nesse caso, que vão trazer algum banco de dados ali que a Microsoft não tem pronto ou específico para uma aplicação que precisa ser configurado de um jeito muito específico, os parceiros podem configurar ali e trazer para dentro do Azure, tá? E aí, vamos lá. Aqui no canto esquerdo também a gente tem o símbolo do famoso ícone do hambúrguer, que os americanos falam. E aqui a gente tem os principais serviços, tá, pessoal? Que nem no Google ali, ó, vocês vão reparar que é muito parecido. A gente tem todos os serviços e janelinha ali entre os dois é muito um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então a gente tem aqui todos os serviços na esquerda, separado ali por categorias, e se você quiser, você pode percorrer por todos aqui também, tá? Então, a gente tem muitos serviços, tá, pessoal? Mas a Microsoft, obviamente, colocou de AI aqui para cima, né? Então, os laboratórios de AI deles aqui para cima, a API de visão, o OpenAI, que já está integrado aqui, se você quiser usar, serviços de voz, mas todos isso os outros players também têm, tá? Parece que, parece que a Microsoft, ela tá como líder de mercado nisso, né, por causa do OpenAI, mas lembrando que todos os outros players têm tecnologias de AI, e cada um tem suas vantagens e desvantagens, assim vai. Por exemplo, a AWS, ela tem uma tecnologia de reconhecimento facial muito boa, muito superior à do Google e da Microsoft hoje no mercado. Então, para evitar fraude, você quer ter lá no seu aplicativo, uma pessoa põe a carinha dela lá, e quer evitar fraude, usa a API da Amazon, que é muito mais avançado, está muito mais tempo no mercado aí que o Google e a Microsoft. E assim vai, tá, pessoal? Tem os aplicativos aqui, a gente pode acessar todos, olhar e testar. O que eu quero passar com vocês aqui é mostrar como que a Microsoft divide as informações, os recursos, né? Então, a gente divide os recursos aqui em grupos de recursos, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem grupos de recursos, poderia criar vários grupos de recursos, tá? Criar novos grupos de recursos, definir ali qual a minha assinatura, qual a principal região desse grupo de recursos, tá? Principal região do grupo de recursos, pessoal, é só para a gente definir por padrão onde que os recursos vão ser criados ali no nosso ambiente, tá? Mas eu criei um grupo de recursos na Europa, eu posso ter uma máquina virtual alocada em São Paulo, dentro daquele grupo de recursos? Pode, não tem problema. E fazer uma analogia ali com o Google são os nossos projetos, tá? Então, a gente divide, então, até projeto 1, projeto 2, eu tenho um grupo de recursos 1, um grupo de recursos 2, e, de novo, a vantagem da gente fazer isso é separar para que a gente vai usar cada item ali. Então, por exemplo, eu quero ter uma máquina virtual nesse grupo de recursos aqui. Opa, legal, então, o que você vai criar dentro desse grupo de recursos aqui? Então você quer criar uma máquina virtual, você quer pegar um aplicativo de um terceiro, o que você quer fazer ali, tá? Então, a gente pode ter ali, ter um marketplace aqui. Você vai pegar para... Você quer ter ali uma aplicação do jeito que você precisar. Deixa eu pegar um recurso específico aqui. E aqui dentro, deixa eu pegar um outro para vocês verem aqui, só para mostrar. Aqui dentro, pessoal, vocês veem os recursos criados, tá? Então, por exemplo, esse projeto que eu tenho aqui, ó, eu tenho ali 2 serviços de aplicativos rodando, um de produção, um de homologação. E a Microsoft, ela tem umas peculiaridades que eles criam, às vezes, uns itens, eles aparecem aqui, é um pouco diferente dos outros fabricantes,
Por exemplo, você criou ali um serviço de aplicativo que você vai colocar o seu código para rodar. Aí, do nada, você vê que foi criado um plano de serviço de aplicativo. Você fala, meu Deus, o que eu criei? É normal, tá? Então, a Microsoft, dependendo do serviço que você cria, ele cria um serviço adicional chamado plano daquele serviço, que é só para ter ali o histórico de como aquele serviço está sendo executado, o log de atividades daquele serviço, como é que aquele serviço está sendo consumido, então, monitoramento daquele serviço, entrada, saída de dados. A Microsoft, ela acaba criando uns outros recursos, que na verdade não são recursos, eles são apenas ali para monitorar, ou para você ter o acompanhamento dos seus recursos, eles fazem isso de forma automática, tá? Então, estou dando essa dica já para quem for se aventurar aí no mundo Microsoft, e às vezes pode parecer estranho, você criou um recurso e de repente apareceu dois. Você fala, meu Deus, mas eu criei dois recursos. Não, fica de olho ali, está escrito plano de serviço, da aplicação e tal, que é para isso, tá? E aí, pessoal, algumas outras coisas que já são criadas aqui automaticamente são alertas, tá? Então, toda a parte de integridade dos serviços e alertas, a Microsoft vai criar automaticamente para vocês, tá? Lembrando que vocês vão poder acessar, personalizar os alertas, ver se vocês querem mudar ali toda a parte de monitoramento do ambiente. Deixa eu criar uma máquina com vocês ali, para a gente fazer uma junto aqui. Já está no... Vou pegar a máquina virtual aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, no Azure, a gente tem máquinas virtuais, a gente pode criar uma do zero aqui. Máquina virtual com uma configuração pré-definida, já do Azure. Então, isso pode ser vantajoso, porque às vezes a gente comentou sobre promoções, o Azure pode ter uma promoção para vocês, e uma máquina virtual pré-definida pode já ter um desconto, tá? E soluções relacionadas, que aí entra ali no Marketplace, a gente pode procurar uma máquina virtual que tem ali uma característica específica para a aplicação que você precisa. Tá? E aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês rapidinho, não vou criar, mas só entrar aqui para vocês verem como funciona, que tem o do Google. Então, vamos escolher aqui nossa máquina virtual, em qual projeto que eu vou criar essa máquina virtual, onde que eu vou colocar ela aí, o nome da nossa máquina virtual, onde que ela está alocada. Então, você pode alocar sua máquina virtual ali, que nem nos outros players, em diversos lugares do mundo aí, tá? Onde fizer mais sentido. Lembrando, tomar cuidado com a latência, tá? Em que zona que você vai alocar? Zona 1, zona 2, zona 3. Lembrando, cada região, né? Cada zona tem pelo menos 3 data centers, então você pode escolher. E a dica que eu dou é sempre escolha o data center 2, nunca é sempre o 1, porque o 1 geralmente é onde o pessoal cria por padrão, ou 2 ou 3, né? O 1 geralmente é onde o pessoal cria por padrão, geralmente é o data center que tem a maior carga de trabalho. Um vai para o 2, vai para o 3, que são os data centers geralmente que o pessoal acaba não escolhendo ali, porque, já vou criar aqui, crio do 1, pronto, segue, next, sabe? Então, geralmente o 1 é o data center que a galera mais usa. O que você vai escolher ali em sistema operacional? Então, Linux, Red Hat, da vida, Windows, qual versão do Windows que você quer. Lembrando que a Microsoft está trabalhando com 3 versões atualmente, né? Então, 2016, 19, 22. Posso ter versões mais antigas? Pode, mas não é recomendado, tá? E uma coisa muito legal que a Microsoft lançou ano passado, na verdade, oficialmente, que é você rodar versões de Windows aqui dentro. Então, eu ouço muito clientes falando, mas eu tenho uma aplicação ali que precisa do Windows 10 para rodar, eu consigo colocar isso na nuvem? Consegue. Então, você tem a versão de Windows agora no Azure para você rodar aplicações que não são compatíveis com a versão do Windows Server, precisam realmente do Windows 10, Windows 11 para rodar. Então, posso rodar o Windows 8? Não. Posso rodar versões anteriores do Windows PC, né? Não, tá? Windows Data Center até dá, mas PC não. E aí a gente vai seguindo aqui, enfim, não vou estender, mas quanto que você quer de potência aqui, memória, processador, mesma coisa que a gente falou lá do Google, se você vai querer placar de vídeo ou não, para executar algum processamento, disco, rede, como vai estar configurado seu monitoramento, se você vai ativar alertas aqui de pico de uso automaticamente da sua máquina aqui, quem que você quer alertar, se tiver algum problema, então já tem tudo padrãozinho aqui para a gente,
CPU, memória, disco, tudo isso que eu comentei para vocês já está integrado aqui dentro do ambiente, a gente precisa ficar instalando uma aplicação de monitoramento para saber como está nosso ambiente, tudo isso já está integrado, simplificando aqui a nossa gestão e operação. Então, o billing, pessoal, eu não vou salvar aqui, era só para mostrar para vocês. A gente tem aqui a parte de billing, onde a gente tem as visões gerais aqui do ambiente, tá? Então, muda o layout aqui da parte de billing do Google, da Microsoft, é bem diferente em relação ao do Google, e tem esse painelzinho lateral aqui, que às vezes fica confundindo um pouco. Mas, mesma ideia, a gente consegue ter todos os detalhes, tá? Então, ele traz uma visão geral aqui de como estão as coisas. O da Microsoft, a visão geral é um pouco mais clara, aqui, mais fácil a gente entender. Então, taxa de previsão de gastos, custos por recursos, os principais serviços gratuitos que a gente está usando. Lembrando que tem uma tabela aí de serviços gratuitos que a gente pode usar em cada fabricante. E aí os produtos estão sendo usados ali, os principais produtos de recursos. E depois, se a gente quiser, a gente tem aqui no canto esquerdo toda uma análise de custos detalhada que a gente pode exportar, ver em detalhes como estão todos os custos aí de cada aplicação, cada item, a gente exportar isso, se eu precisar fazer um download, jogar para uma aplicação para fora, eu quero fazer um BI de análise de custos, você pode até integrar aqui. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então bora seguir aqui. Vamos agora passar um pouquinho aqui. Deixa eu compartilhar minha guia. Para AWS. Dá um zoom aqui também. Pra vocês verem um pouquinho melhor. Tá dando para ver, Vi? Tá bom assim? Tá sim, Rê. Legal. A AWS, pessoal, como funciona? Bem diferente o layout em relação aos outros fabricantes, mas para vocês conhecerem um pouquinho aqui da carinha dele, né? Então, a gente tem aqui em cima os serviços, e aí ele cria tem essa janelinha aqui com os serviços separados. Aí essa parte é parecida, né? Então, eu quero ali serviços de análise, a integração de aplicações, compute, que são as máquinas, containers, database, assim vai. Tá? Tem diversos tipos de aplicação. Pode abrir com o compute, ele vai te trazer aqui diversos aplicações, diversas soluções, né, para rodar a aplicação. Então, sempre que a gente fala de compute, pessoal, até legal trazer esse conceito para vocês. A gente não está falando só de máquinas virtuais. Tá? Quando a gente fala de compute, a gente fala, o conceito é processar a aplicação. Então, a gente usar um processador, né, uma máquina para processar a nossa aplicação. Então, até vou dar um exemplo prático que tem uma novidade aí até para provocar vocês, são esses carinhas aqui, ó, tipo Run Code Without Thinking About Servers, que é você roda o código da sua aplicação sem ter um servidor. Isso é muito vantajoso para as empresas e poupa muito dinheiro das empresas, tá, pessoal? Porque se você faz uma aplicação para sua empresa usando esse tipo de tecnologia, que é criar uma aplicação em microserviços, poupa muito a quantidade de recursos que você vai investir e gastar. Porque a sua aplicação não precisa ter um servidor 24 horas para servir ela. Você tem código, partes do código ali, no Lambda, por exemplo, que é o serviço da AWS, e quando alguém chamar essa parte do código, ele executa e para automaticamente. Então, você não precisa ter um servidor com um monte de potência, 24 horas, servindo um sistema operacional, servindo um banco de dados, uma aplicação, não. Você tem toda a sua aplicação, apenas o código dela ali num serviço da AWS, que ele roda quando é chamado e depois ele desliga automaticamente. Então, você só paga aqueles segundinhos que ele rodou. Isso otimiza muito custos da empresa, tá? Pra vocês terem ideia, as aplicações que são feitas assim, o Spotify é feito assim, YouTube, Pokémon Go, aquele jogo foi feito assim, o Snapchat, o WhatsApp é feito assim, microserviços, são aplicações
geralmente maiores, a gente consegue transformar ela em microserviço. Não da noite para o dia, tá? Demora, mas dá para fazer. E aí eu quero mostrar para vocês aqui um cara mais famoso, que é o EC2, da AWS, que é o nosso serviço de máquinas virtuais. Então, a AWS, pessoal, ele tem... Deixa eu até se eu consigo mostrar aqui para vocês todos os serviços. A AWS ele tem diversos serviços e eles são conhecidos por ter alguns nomes diferentes. Então, a AWS ela começa a ter nomes. Tá vendo? Cada aplicação aqui, HSM, CERT, enfim, eles têm uns nomes diferentes. Então, no começo, assim, para a gente se acostumar, é um pouquinho chato, mas o EC2 é o de máquinas virtuais que geralmente a gente usa, tá? Aí vai ter o Rota 53, que é o serviço de DNS deles, e cada serviço tem um nome diferentinho. E aqui a gente já tem tudo integrado no painel aqui da AWS de máquinas virtuais, então todas as instâncias que a gente quiser criar, já mostro aqui para vocês. Tipos de instâncias, requests de spots, então são instâncias, você pode ter instâncias na AWS que são instâncias que elas rodam, mas elas podem parar a qualquer momento. Tá? Pode falar, Renan, mas para que eu usaria isso? Uma aplicação que ela precisa fazer algum cálculo, esse cálculo pode quebrar no meio do caminho. Esse tipo de instância spot serve para isso, é bem mais barato. Então, a gente tem planos para saving plans, que são máquinas virtuais que a gente pode criar um contrato com esses players, tá? Então, posso fazer um contrato de 1 ano a 3 anos para ter redução de custos. Imagens, e aí toda a parte de disco, network, balanceamento de carga, tá tudo aqui junto. A AWS fez um painelzinho que a gente tem tudo isso aqui integrado, tá? E aqui, se eu for criar uma máquina virtual, pessoal, eu posso escolher aqui também qual que é o tipo de sistema operacional. Então, tem um Linux aí específico da Amazon, eles rodam até o macOS, que isso é legal, isso só tem na Amazon hoje. Quero rodar um macOS, consigo? Consegue. Pode rodar aqui dentro da AWS, tá? Então, colocar uma aplicação ali. E que tipo ali de máquina você vai querer rodar? Você vai querer rodar uma máquina dentro do padrão do Linux, você vai querer rodar uma máquina que tem máquina virtual, e a gente começa a entrar aí nas características da máquina, né? Qual processador, memória que eu quero mais processador, mais memória, e assim vai. Tá? Então, a gente vai escolhendo os recursos da máquina, as características de internet. Se eu vou abrir, é importante, tá? Todos, Google, Microsoft e Amazon, todos têm esses checkzinhos aqui, se você vai querer liberar o tráfego da sua máquina para a internet ou não. Eu já dou essa dica aí para vocês também. Faz sentido aquela máquina estar exposta para a internet? Então, se é uma máquina, por exemplo, eu tenho uma aplicação, então eu vou ter uma máquina virtual para um banco de dados e para uma aplicação, mas esse banco de dados é só consumido por essa aplicação, não exponha o banco de dados na internet. Tá? Deixa ele fechado, não precisa. Não precisa. Você vai deixar também acessar o SSH da máquina de qualquer lugar? Não sei, talvez não faça sentido. Talvez só o seu IP, fazer uma customização, ou depois fazer uma VPN específica para acessar só esse serviço, tá? Então, tem algumas dicas aí de segurança para vocês. E aí, os discos, tá? Então, vocês podem escolher quanto vocês querem aí de disco, de armazenamento, se vocês vão querer um SSD, se vai ser um disco magnético, então até isso a gente pode escolher. Essa dica também, lembrando, os SSDs têm muito mais desempenho, né, de escrita e leitura, e algumas aplicações hoje em dia são homologadas para SSD. Então, a gente também tem que fazer esse trabalho de entender com vocês se as aplicações vão rodar no disco magnético ou se elas precisam de um SSD. Disco magnético bem mais lento, a escrita e a leitura. O SSD traz bastante vantagem de processamento, a aplicação roda mais fluida, assim, vai. Depois ali, se a gente quiser também colocar backup integrado, a gente tem toda a parte de backup, você vai colocar uma permissão específica, enfim, aí vai vários detalhes aí específicos da AWS que a gente pode colocar. Tá? Licença, se você quiser trazer seu licenciamento para cá, e assim vai. E aí, só dar um launch aqui, pronto, em 5 minutinhos, máximo 10, a instância já está no ar, rodando. Então,
Pessoal da AWS, alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Até para mostrar para vocês aqui, ó, só queria mostrar os nomes da AWS. Então, EC2, ó, máquinas virtuais, cargas de processamento em geral. O S3 é o nome do serviço deles de storage de objetos. Então, eu quero guardar, eu preciso ter um lugar para guardar um backup de uma aplicação interna minha. É no S3, então os nomes não são tão intuitivos assim. Eu preciso ter um serviço global de DNS, é o Rota 53. Então, eles têm uns nomes diferentes em algumas aplicações para a gente poder usar. Mas trazendo os principais serviços deles aqui que a gente usaria hoje aqui no dia a dia, então o EC2, tá? Cargas de processamento tanto para aplicações e máquinas virtuais, então seja uma aplicação que você desenvolveu, seja uma aplicação que você tem na sua empresa. O S3 para a gente fazer backup das nossas aplicações e o Rota 53 para a gente ter a parte de rede junto com o DNS aí, global na AWS. Então, e eu quero mostrar para vocês um carinha que se chama Cloud 8. Ele simplifica um pouquinho a nossa vida. Então, tipo, eu vou ter que dar um zoom maior aqui. Eu criei um ambiente de demonstração aqui, pessoal, vocês vão ver, até peço desculpas, mas ele não subiu alguns indicadores aqui, mas eu vou passar para vocês. Então, legal, a gente falou de Microsoft, falamos de Azure, de AWS. Tá bom, então vamos supor que eu tenho essas três nuvens. Eu tenho aqueles três relatórios financeiros dessas três nuvens. Eu tenho máquinas virtuais criadas nessas três nuvens, ou recursos. E eu tenho que ficar gerenciando tudo isso. Eu tenho que ficar acessando cada painel de cada nuvem ali para gerenciar. Existem várias soluções no mercado, tá? Essa aqui é uma delas. Eu falei que eu ia trazer para vocês. Onde a gente cria esses nossos provedores aqui dentro, tá? Então a gente coloca ali os provedores em nuvem dentro dessa solução. E aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, não vai dar tempo da gente ficar criando, mas posso colocar aqui AWS, Azure, GCP, Huawei, Oracle, eles já estão integrados com outras nuvens também. Tem outros provedores que têm outros tipos de nuvem, então aí depende, óbvio, do fabricante da solução, né? Mas o Cloud 8, por exemplo, já está integrado com essas 5 principais nuvens aqui, tem até no Brasil. E você pode integrar esses provedores aqui. E aí você começar, dentro desse tipo de solução, fazer a gestão integrada ali de custos e... Espera que a janelinha está aqui em cima. Fazer a gestão integrada de custos e de recursos, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui ver os custos, não sei se vai subir aqui, subiu um pedacinho. Eu quero ver os custos ali do meu ambiente da Microsoft, quero ver os custos ali do meu ambiente do Google, então aqui você vai poder selecionar, ver toda a análise dentro de um painel só, fazer auditorias, reportes aqui, ver como que está o custo diário, como que ele está subindo, não, mensal, detalhado ali, aquilo que eu falei, vocês podem baixar a planilha detalhada ali, fazer um BI, esse sistema já faz tudo isso aqui para vocês, então vai trazer todos os detalhes ali, então, quanto que eu usei de internet, de aplicativo ali de serviço, e o resumo ali dos seus custos mensais e o uso das aplicações, tá? Lembrando, pessoal, a gente não tem como fugir dos nomes das aplicações, tá? Então, isso legal, eu vou usar múltiplas nuvens. Eu vou até pegar o exemplo da Amazon, que geralmente é mais, que usa umas nomenclaturas bem diferentes. Tá, legal, vai chegar aqui no meu relatório, eu vou ver ali, vou acessar os detalhes, vai estar lá escrito Rota 53, custo. Putz, aqui que é Rota 53. É o serviço de DNS e rede da AWS. Então, assim, as nomenclaturas dos players a gente não vai conseguir fugir. Mas é muito vantajoso porque centraliza todos os custos em um lugar só. Então, todos os custos que eu tiver aqui de Google, Microsoft, AWS, ou até os outros players mercados ali, a gente vai centralizar em um painel só e poder fazer uma análise financeira. E aí depois eu consigo comparar esses carinhas, né, ver aqui os componentes, são as máquinas, comparar eles, então falar, legal, quanto que eu estou gastando de máquina virtual no Google, posso ver separado também, quanto que eu estou gastando de máquina virtual no Google, quanto que eu estou gastando de máquina virtual ali no Azure,
Será que está mais vantajoso eu ficar na Microsoft? Será que está mais vantajoso eu ir para o Google? Posso mudar essas cargas de lugar? Então, aqui é uma análise em tempo real. Depois aqui, pessoal, no canto esquerdo, eu posso criar outras visões ali de custos. Ele vai comparar para mim, tá? Então, quanto que eu tenho ali de custo estimado na Microsoft, no Google. Definir meus orçamentos, então isso é muito legal. Você pode criar orçamentos aqui dentro da solução para saber se está tendo do esperado ou não. Estou esperando gastar na Microsoft R$ 1.000 por mês. Na Google estou esperando gastar 2.000. E você pode usar aplicações diferentes ali dentro, né? E aí fazer essa gestão de custos aqui. Deixa eu passar aqui para baixo, que eu quero mostrar para vocês. Tem aqui uma opção muito bacana, que é o Deploy. Precisa saber um pouquinho mais de código, API. Eles têm bastante coisa pronta aqui, tá? Nesse GitHub aqui, nessa galeria aqui de templates. Mas vocês poderiam usar esses códigos prontos aqui para já criar as máquinas nos ambientes por aqui. Você nem precisa acessar os painéis do Azure, do Google ou da AWS para criar as máquinas de vocês aqui. Então, você põe aqui o seu comandinho ali, com Azure, deploy, .json ali, põe seu arquivinho certinho. E aí, isso, hoje eles são via JSON aqui, então. Tem alguns players que já tem os botõezinhos integrados, mas a maioria tem os templatezinhos de JSON aqui, de como faz essa request aqui, mas eles têm documentação de todos os players, né? Tem do Google, a AWS, fica bem facilitado. E aí você carrega ali o seu JSON, e ele faz a criação da máquina para você. Toda métrica, pessoal, que é legal também, você acompanha os monitoramentos dos ambientes por aqui. Olha que bacana. Então, essa aqui é uma máquina virtual que eu deixei aberto de exemplo. Então, como é que está o uso ali de processador dela? Então, tal horário, 9 horas aqui, ó, deu um pico aqui de 50%, processador, a média ali, como é que estava? Então, toda a parte de monitoramento também dos recursos que vocês têm criados de computação, tá? Então, deixando bem claro, computação e bancos de dados, a gente vai conseguir acessar dentro desses relatórios de métricas, tá? Então, a parte de gestão de credenciais também, que tiverem criadas lá nos ambientes, então, quem são as contas de serviços, quem são os usuários que têm acesso, os servidores que estão rodando por hora ali, tudo isso a gente consegue monitorar por aqui de forma integrada. Deixa eu tirar o zoom aqui, senão não consigo fechar. Vou ter que dar um zoom para vocês verem, pessoal, então talvez uma parte da janelinha que corte, tá? E aí, dentro aqui da parte de servidores, pessoal, você já vai poder ver ali em tempo real todos os servidores que vocês têm, como está esse servidor, qual que é o tipo de servidor, se tem monitoramento ou não, se está integrado ali no Google, se tem conta de serviço, tudo isso também na Microsoft, tá? Onde que ele está rodando, IP, se ele está ligado, se ele está desligado, então fazer todo esse controle e gestão por aqui, tá? Discos também, como que a gente tem de disco criado, tráfego de dados, tá? Os backups, então também a gente acompanha todos os backups das aplicações por aqui. Então, meu time de especialistas precisa ficar acessando cada painel de cada provedor para ver se o backup está rodando? Não, pode vir por aqui, bater o olho e falar, opa, rodou quando? Rodou no dia 14. Era para rodar dia 14? Era, então beleza, está fechado, está certinho, rodou o backup. Então, acompanhar aqui, óbvio, não estou falando de verificação de integridade, tá, pessoal? Se realmente saber se o backup executou ou não. Aí, verificação de integridade, outro processo, a gente pode entrar em detalhes. E todo log de auditoria, tá, pessoal, de tudo que aconteceu dentro do ambiente, fica registrado ali. Então, eu criei uma máquina virtual, eu abri um billing, exportei um billing, mudei a configuração aqui de uma máquina, acessei uma métrica, tudo fica registrado dentro dessa aplicação para a gente saber o que aconteceu. Então, essa é uma das aplicações que tem aqui para gerenciamento do multi-cloud, tá? O Cloud 8, integração aí com os provedores, para mostrar para vocês como a gente faz. Cada provedor tem um processo de integração, né? Tem que liberar a API, fazer uma chave de credencial, colocar ali certinho as políticas de liberação. Mas fez isso, você vai ter o painel integrado aí com
com todos os custos centralizados, toda a sua operação centralizada em um painel só. Tá? Deu para visualmente dar uma clareada de como funciona esse carinha aqui? Show. Lembrando, pessoal, faz sentido se a gente tiver um ambiente realmente multi-cloud ali. Ah, Renan, eu só uso o Azure. Faz sentido ter essa solução? Não, você pode gerenciar tudo pelo painel do Azure, que vai te dar tudo isso daqui. Se a sua operação começar a ficar multi-cloud e aumentar a complexidade, aí faz sentido talvez ter uma solução dessa com o passar do tempo para ter os alertas aí, tudo centralizado. Para não passar o seu budget ali? Qual foi a pergunta aí? Desculpa, não consegui pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, pode fazer sim, Hamilton. Você pode criar os alertas de tanto de recursos, tá? E tanto de budget. Então, você pode fazer tanto por provedor, aqui tem os alertas ali embaixo, de orçamentos e de recursos, tá? Então, a máquina virtual chegou em 90%, manda um alerta. Ah, o meu tenho lá projetado para faturar 2 mil por mês. Me manda um alerta quando chegar em 80% desse consumo. Vamos supor, na metade do mês, você bateu ali R$ 1.800, mais ou menos, ele já te manda um alerta. Então, tem uma funcionalidade que é bacana, ela tem um lado bom e um lado ruim dela, que é até o bloqueio do ambiente. Então, não existe a opção de aviso de orçamento, existe também o bloqueio do orçamento. Você pode falar, esse ambiente só pode gastar R$ 2.500 por mês. Chegou em 2.500, ele para, ele trava todo o ambiente. Então, existe essa opção também. Mas aí são casos muito específicos. Né? Se for uma aplicação muito importante da empresa, a gente colocar esse tipo de bloqueio, aí, alguém foi colocar um ambiente de homologação, foi testar alguma coisa ali e passou esse valor, vai travar ali a operação da empresa. Então, existe essa opção, mas tem que ser usada com muita cautela. E aí, pessoal, alguém quer abrir o microfone aí, bater um papo, perguntar alguma coisa? Aproveita o momento. A gente, acho que deu o tempo do webinar, mas a gente consegue estender uns 3 minutinhos aqui para perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Show, então, obrigado. A gente trabalha hoje com Microsoft, Amazon e Google, então, oficialmente, são nossas parcerias oficiais hoje. Se vocês precisarem, quiserem conhecer mais a fundo alguma dessas tecnologias, não dá tempo da gente ficar se aprofundando no painel de todas hoje, mas se vocês quiserem marcar uma reunião, quero ver mais o painel da Microsoft, quero conhecer um serviço específico da Microsoft, quero conhecer um serviço do Google, quero conhecer um serviço da Amazon, avisa a gente marca um bate-papo individual aí com vocês para conhecer essas tecnologias, tá? Lembrando que aí a gente tem que ser bem assertivo, né? Então, eu quero conhecer a parte de banco de dados do Google, qual banco de dados, então a gente tem que saber exatamente o que você quer conhecer ali, porque cada solução aí tem mais de 4 mil serviços, então a gente precisa se conhecer melhor aí para entender a necessidade e poder apresentar exatamente o que vocês precisam, tá? Ixi, não carregou? Tava com erro, Rê, dá um recarregar aí, mas eu mandei aqui no chat de qualquer forma. Obrigada por vocês participarem. A gente quer ouvir, saber o que vocês acharam, quais são os próximos assuntos que vocês gostariam de ver aqui, se tem algo mais que faltou que vocês gostariam. Então, tá aí o link no chat para vocês responderem a nossa pesquisa, tá bom? É super importante. E aqui também tem o link das nossas mídias sociais para vocês acessarem. Lá a gente lança bastante conteúdo sobre o universo da tecnologia em nuvem, principalmente no nosso blog. Então, é isso, gente. Obrigada. Show, obrigado, gente. Acho que alguém falou de Freshworks ali, né? Mas a gente pode marcar um bate-papo.
não consegui acompanhar no chat ali. A gente marca um bate-papo e fala específico de Flashworks, tá? Vou ver aqui no histórico e a gente conversa com você, não sei quem pôs ali, mas a gente vê certinho. Obrigado, gente. Valeu. Um ótimo dia. Vocês vão receber a gravação. Se precisarem, estou à disposição.